Então, gente, eu estou aqui, vou ter que mandar a abertura para vocês, porque eu tenho alguém extremamente especial para que vocês possam acompanhar esse nosso bate-papo de hoje. Segura! E agora, com vocês, Tom Mago. Boa tarde, gente linda desse Brasil maravilhoso, povo da Terra-média. Aqui é o Tom, do podcast do Tom Mago. Nós estamos com uma figura ilustre, uma figura impressionante de criativo, mas nós precisamos fazer algumas perguntas para ele. Eu preciso, inclusive, saber quem é essa figura, porque eu tenho aqui quem? Eu tenho o Seri. Mas quem é o Seri, gente? Alguém aí já conhece o Seri? Vai colocando nos comentários aí, povo lindo. Quem é Seri? Quem é Seri? Eu acho que nem minha mãe conhece o Seri, minha mãe conhece o Serginho, né? E boa tarde, Mago, Tom, meu amigo Washington maravilhoso. Prazerzão estar aqui com você na Rádio ZN Litoral para falar um pouco da minha carreira, um pouco do meu trabalho, para a gente dar uma passeada aí pelas artes. Bom, vou explicar por que eu me chamo Seri. Eu comecei a desenhar, a fazer charges lá pelos idos de 1979, quando o Brasil estava ainda penando um pouco com a ditadura, e nós tínhamos naquela época um cartunista maravilhoso. Eu acho que foi um dos grandes mestres, o último grande mestre da charge, que era o Enfio. E ele assinava Enfio por quê? Porque o nome dele era Henrique de Souza Filho. E aí ele pegou o H, o E e o N, e mais o F, o I e o L do filho, né? Juntou e fez o Enfio. Além do trabalho dele, aquilo me maravilhou, né? Porque eu achava Sérgio um pouco meio Mauricinho. Ribeiro já tinha né? Havia um outro cartunista na Baixada, né? Que era o Ribes, um excelente bico de pena da década de 1930, 40. E eu não queria ser leviano, né? Com esse nome. Eu tenho Lemos, mas eu achava Lemos muito sério para quem ia lidar com humor. Aí eu falei, eu vou fazer isso, eu vou juntar o Sérgio, né, com o Ribeiro, e acabou ficando Seri. E aí eu comecei minha carreira em 1979, né, assim, por uma divindade que apareceu do meu lado ali na sala de aula. Ela me viu desenhando, a professora de inglês, a Beth, já não está mais entre nós aqui nesse plano, mas eu devo a ela o início da minha carreira, né? Ela viu aquilo e falou, olha, eu conheço algumas pessoas que estão começando com jornais alternativos, naquela época se chamava imprensa marginal, né? Uma imprensa de esquerda, naquela época era tida como imprensa de esquerda, até comunista, tal. E ela me mostrou esse pessoal, me apresentou aí a Cooperativa dos Jornalistas de Santos, e foi onde eu dei início à minha carreira, muito humildemente, fazendo uns traços muito mal acabados, né? Eu com aquela pretensão de ser chargista e um pouco assim de falta de malícia de quem me acolheu muito bem, e aquilo me apaixonou, tanto pela arte do cartoon, da charge, da ilustração, como pelo jornalismo, que depois eu vim a seguir. É isso, mais ou menos esse é o começo da minha carreira. Então vamos lá, o começo foi antes da faculdade de jornalismo? Antes da faculdade de jornalismo. Faculdade de jornalismo eu comecei em 1983, Faculdade de Jornalismo de Santos, a antiga Facos da Unisantos. Certo. Agora você trouxe uma situação muito interessante. Essa questão do professor, cara, o papel do professor na vida de tanta gente. Outro dia, se não me engano, foi o Emicida que comentou que ele foi salvo porque um professor, se não me engano, foi buscá-lo dentro de um esgoto, de um ralo, alguma coisa assim.
Me corrijam se eu estiver errado aí. E aí você vem me dizer que um professor, uma professora mais especificamente, foi lá, olhou você rabiscando e falou, cara, sai da sala de aula, você não está fazendo o que você tem que fazer. Foi isso? Não, claro que não, porque professor, o professor que é professor, ele consegue ver, ele vê além, né, do sujeito, da pessoa. Sim, era uma professora totalmente fora da curva, né? Ela primeiro dia que ela entrou naquela sala de aula, a gente achou que ela era mais uma aluna, tal a maneira como ela se vestia, mas ela já tinha mais ou menos uns 15 anos de idade além da gente, né? Mas a gente tratava ela como igual da gente, e ela promovia debates, tal. Aquilo foi muito interessante e instigante para a gente. Eu guardo isso até hoje com muito carinho. Um professor fora da curva, uma professora fora uma da professora curva. Fora da curva. Que legal, que bom. Que existem centenas, milhares de professores milhares. assim. Para ser professor já tem que ser fora já da curva. Já tem. Porque o que acontece? O sistema vai... eu sou professor também, fui professor muitos anos. Hoje eu treino só terapeutas, entre outros profissionais da área de saúde mental. Mas eu dei aula em faculdade muitos anos. E eu sempre fui e me considerei, e não me ofendia, quando falavam que era um professor fora da curva. E isso me orgulha, ser fora da curva. Não é? Porque o que a gente vê é professores se deixando levar, infelizmente, pelo sistema que vai colocando dentro de uma caixinha, como vai colocando todo cidadão dentro de uma caixinha, e alguns ficam dentro da caixinha pro resto da vida. E eu sempre fui um professor que nunca me permiti ser colocado dentro de uma caixinha. A gente cumpre as regras e algumas coisas que contrariam o bom senso de um educador, eu acho que a gente tem que alertar, falar, opa, peraí, aqui não é bem assim. Então, são esses professores que realmente transformam, mudam, como a gente tem visto nesse mundo, milhares de professores. Desses que você falou, não por culpa deles, né? Por uma série de fatores, de dar aula o dia todo, de não ter tempo de fazer preparação de aula, de ter uma classe abarrotada de alunos sem o mínimo de estrutura, né? Isso a gente vê ainda hoje em dia, essa última discussão ao redor do não acolhimento do livro, né? Que é uma discussão atual, latente, discussão, né? Atualíssima mundial, né? Ainda bem que eles tiveram a coisa de voltar atrás, né? O bom senso de estar voltando atrás, de fazer essa mescla. Não que não se deva ter a tecnologia na sala de aula, mas a tecnologia ela é um complemento a uma coisa milenar que é o livro. Imagina você deixar de adotar um instrumento que é milenar, né? O livro é uma coisa que vem, acho que até antes da gente aprender a escrever nas paredes das cavernas, cara. É um absurdo isso, né? Então, isso é muito interessante. Mas eu quero pegar aquele gancho que você falou, que começou com traços talvez não bem alinhados, nem tão bem definidos, de repente traços toscos, né, no seu começo de carreira. Como é que você vê isso? E como é que é essa coisa de ir para a charge? Cara, o que é preciso para ser um chargista? Então, naquela época, eu achava que não era preciso muito. Tal o traço do Enfio, né, que não era um traço rebuscado. Eu vou explicar por que não era rebuscado. Sim, ele tinha todo o valor artístico do expressionismo no traço dele, mas ele tinha aquele traço apressado por uma questão de saúde, né? Ele era hemofílico, então ele não podia ficar muito tempo na mesma posição. E naquela época nós usávamos aquelas pranchetas, né, enormes, e geralmente o desenhista trabalhava em pé ou trabalhava numa banqueta muito inadequada. O Enfio, por causa dessa doença, que até veio a matar o irmão dele também, o Betinho, ele não podia ficar muito tempo numa mesma posição. E aí ele resolvia os traços dele com rapidez, né? O mesmo não acontecia com o conteúdo, que o conteúdo dele era primordial, né? Era uma coisa muito legal de ser lida. Até hoje, o conteúdo do Enfio é uma coisa revolucionária. Então eu fui atrás disso. Eu falei, olha, acho que eu não preciso desenhar muito bem. Só que por uma questão de sobrevivência, né?
porque nunca se pagou muito bem para um chargista, para um ilustrador de maneira geral, eu acabei indo para o lado da publicidade. E o publicitário, o desenho publicitário, tinha que saber desenhar, né? E aí eu comecei a fazer cursos, me interessar, copiar alguns anúncios e estudar por conta própria, e sempre em paralelo fazendo a charge. Mas a charge é basicamente conteúdo. A charge, né? E explicando um pouco o que é charge para quem não é do ramo, a charge é uma opinião. Em francês se chama carga. Então, ela é uma carga em cima de um fato, geralmente em cima de um político, né? Por isso que ela prima mais pelo conteúdo do que propriamente ou necessariamente o traço bem acabado. Interessante. Você fala que prima pelo conteúdo. Quando você... Normalmente a pessoa comum olha uma charge, né? Será que todo mundo consegue alcançar? Assim, de uma maneira geral, todo mundo é exagero. Mas de uma maneira geral, você acha que você, com a tua charge, com o teu trabalho, nos meios de comunicação que você atua atualmente, você pode até mencionar, sem o menor problema, quais são esses locais que você trabalha. Você acha que você consegue alcançar minimamente pessoas para que, de repente, aquela crítica, aquela, como você disse, aquela carga realmente faça efeito? Como que é isso? Como é que você vê isso? Uma coisa que a gente sempre teve quando começa a desenhar para jornal, para algum veículo, né, que tem algum alcance, é saber quem está lendo, quantos estão lendo, quantos estão vendo, né? É ter esse retorno. Mas sim, a gente consegue sim. Você desenha, no dia seguinte alguém vai comentar, um político vai ver aquilo, a gente tem esse alcance, embora não tenha domínio de quão grande seja esse alcance. A semana passada, por exemplo, eu faço a charge diária para o Diário do Grande ABC. E lá estava havendo um problema com o prefeito que estava despejando alguns inquilinos, né? Tanto instituições sociais, culturais, como moradores comuns mesmo, né? E eu acabei fazendo uma charge, né, desse prefeito que se chama Orlando Morando, né? E aí eu fiz ele chegando com uma retroescavadeira, né, empurrando algumas casinhas, e essas casinhas com a nomenclatura desses locais. Os protestos, né, começaram, né, dessas pessoas que iam para a Câmara Municipal, fazer os protestos deles, tal, e eles pegaram um facsímile dessa charge que eu fiz e colocaram num cartaz, né? E isso, para mim, é o maior prêmio que um cartunista pode ter. Que legal, né? Ele está fazendo parte de um movimento social, ele está acompanhando um movimento social, ele está dando suporte para eles também, fazendo parte disso, você entende? A gente não está alijado de um processo social, é isso que eu quero dizer. O cartunista, o chargista, uma das coisas que ele tem que ter em mente é que ele vai estar sendo visto. Então, ele tem um papel, ele tem uma missão, ele não pode ser leviano. A primeira coisa que eu penso quando faço uma charge é no público. Primeiro, se ele vai entender, né, se ele vai ter um domínio... Se vai alcançar exatamente, domínio daquele assunto. Né? Se eu vejo, por exemplo, que vai ser difícil dele alcançar aquilo, eu coloco um títulozinho ou alguma coisa no balloon, onde tem alguma fala, que vai identificar aquele fato. Se não precisar, não vai ter nem texto, né? Mas a minha primeira preocupação é com o leitor. Entendi. Basicamente com o leitor. Logicamente que, às vezes, você tem uma charge que é encomendada, né? Porque nós somos profissionais, nós trabalhamos para empresas. Perfeito. Né? As empresas têm donos. E, às vezes, fala, vamos fazer alguma coisa, tal, vamos por esse caminho. Aí você discute, você chega num meio termo. A linha ajusta, né? A linha ajusta. E quando... Seri, aproveitando, cortando aqui, eu vou fazer uma observação. A gente está com a Elaine Ribeiro aqui, dando boa tarde. Boa tarde, Elaine. Obrigado por estar acompanhando o podcast do Tom Mago com essa figura ilustre aqui, o Seri. Eu vou aproveitar aqui. E quando, na sua visão, quando
um profissional do seu gabarito, com a tua habilidade, com o teu conhecimento, toda a tua experiência, se defronta com um posicionamento que contraria o teu ponto de vista, a tua forma de enxergar aquela situação, como é que você faz? Bom, para tudo existe conversa, existe bom senso, existe meio termo, né? É como aquilo que eu te falei. Nós, enquanto funcionários, colaboradores, freelancers, temos que saber que do outro lado existe um empresário, né? E assim, em última análise, é ele que manda naquele pedaço, tá? Perfeito. Então, como profissionais, nós impomos nossas opiniões, nossos pontos de vista, tal. A gente vai bater de frente até um ponto que chega, que é o limite, né? E aí, ou você continua, ou você cai fora. É simples assim, né? Mas assim, é o mercado. São as leis de mercado, certo, né? Mas tudo dentro de um bom senso. Eu acho que aí você começa a tratar o teu trabalho, né? Em algum lugar ali do meu trabalho, você vai ver o humor, você vai ver a chamada para reflexão, e esses acessórios é que eu quero respeitar, né? Em última análise, é o meu trabalho que eu tenho que respeitar também. Perfeito, perfeito. Vou aproveitar o gancho aqui e vou perguntar para você. Você falou do humor. Como é para um chargista explorar um item tão interessante? Porque eu acho que a humanidade sem humor é uma humanidade desumanizada. Assim como eu vejo que uma humanidade sem valorizar a arte poética, a arte de contos, a arte visual, a arte das expressões humanas de uma forma geral. Quando uma civilização, quando uma sociedade despreza o poder da arte, ela desumaniza o ser, na minha visão. E o humor? Qual o papel do humor no trabalho que você faz? O humor é uma ferramenta cultural, né? Até pouco tempo atrás, eu vou dar esse exemplo aí, que foi um pouco triste, mas de muito aprendizado, dentro da pandemia, né? Nós tivemos as artes, as culturas muito atacadas, né? Por pessoas reacionárias, tal, falando daquela lei Rouanet, tal, e os artistas, principalmente os artistas de rua, os artistas que necessitam de plateia, esses artistas sofreram muito, né? E aí, mas também por outro lado nós aprendemos a fazer coisas online, aprendemos a trabalhar no home office, né? Então houve uma espécie de revolução dentro de uma tragédia que foi a pandemia. Mas eu estou colocando o humor dentro da cultura. Eu estou fazendo essa abordagem, certo. Tá? Mas o humor, assim, em termos gerais, ele é super necessário enquanto questionamento da sociedade, né? Nunca querendo ser visto como ou sendo de direita ou sendo de esquerda. O humor, para mim, ele tem que ser imparcial, né? Ele tem que ter a liberdade de criticar este ou aquele, de criticar Bolsonaro ou de criticar Lula. Tanto faz em quem você votou, mas você não pode se limitar ao seu eleito, por exemplo, né? Nós, como fazíamos nessa época, e fizemos muito porque ele dava muita margem a fazer as charges, né? O Bolsonaro, qualquer charge que a gente fazia em relação a ele, nós éramos taxados de esquerdistas, né? Ou de comunistas, ou sei lá o quê. Então, nós fomos muito atacados nessa época, nós humoristas e nós artistas, né? E hoje nós vamos fazer uma crítica ao Lula, porque nós temos essa mais liberdade de fazer, nós vamos ser taxados do quê? É verdade. Não é? Então, o humor tem esse papel, o humor tem que ser oposição, basicamente. Ele não pode lamber muito as botas de ninguém que esteja lá no poder. Aí poder, aí governo, sou contra. Certo.
Mas o humor, aí voltando um pouco mais atrás, quando aconteceu aquele atentado naquele jornal francês, desculpa, agora esqueci, quando um dos cartunistas, acho que 2 cartunistas foram mortos, né, por muçulmanos extremistas, tal, perguntaram para mim, e o humor tem limites? Né? A gente falava que não, tal, mas eu acho que ele tem o limite do bom senso. Você tem a liberdade de fazer a piada ou a charge que você quiser, mas você tem que saber que lá na frente vai haver uma consequência. Perfeito. Né? A consequência pode ser boa, desculpe, a consequência pode ser boa, pode ser um riso, pode ser um escárnio, ou pode ser uma agressão. Então você tem que estar preparado para aquilo também como profissional. Isso nós também aprendemos durante a pandemia, durante esses anos meio negros que nós tivemos. Nós fizemos as charges, nós criticamos e lá veio porrada. Então nós aprendemos a lidar com isso. E agora vamos ver como é que fica esse novo governo também levando porrada, né? Faz parte, é o papel, Sim. É o exercício da tua atividade, é a tua profissão, é como você também enxerga o mundo, o momento, como a sociedade se apresenta e como você enxerga isso e gostaria de passar essa ideia para a sociedade dessa tua visão, com humor, com sendo mais duro, mais crítico, e como você mesmo falou, a questão do limite, o bom senso, né? Então, fala-se muito em liberdade de expressão. E liberdade de expressão tem o limite é o bom senso. É avaliar as consequências daquela liberdade que você tem e exerceu até onde você foi. A palavra, eu acho, desculpa, Tom, mais uma vez, é responsabilidade. Perfeito. Você tem liberdade, só que ela também carrega. Aí tem uma responsabilidade. Você tem que assumir a sua responsabilidade, não fugir dela. Eu faço qualquer desenho e tal. Coloco lá e dane-se, não tô nem aí. E aí, se você me criticar, não, é liberdade de expressão, ok. Mas você tem que ser responsável por aquilo que você fez. Perfeito. E responder por aquilo e defender. Né? Você tem que ter o saco de defender aquilo que... Defender aquela ideia, exatamente, aquele procedimento. Né? Ou ser punido, né? Por alguma coisa que você fez a mais, tal. Então você tem que ter isso em mente. Pelos excessos, né? Pelos excessos. Auto-identificar os excessos. A gente não está acima de ninguém. Não, claro. Né? O artista não é um ser de outro planeta, nós somos seres humanos. Alguns até parecem, né? Alguns artistas, a gente tem algumas dúvidas. Para quem acredita nessa questão, né, dos extraterrestres vindo e se apoderando dos corpos humanos, implantando chips e tal, para quem acredita nisso, né? Quem tem essa vibe de acreditar nessas pegadas aí, pode ser que tenham muitos artistas aí sendo considerados ETs, né? Eu estou na frente de um mago, por exemplo. Então, faz parte do processo. Cara, eu estava lembrando como eu comecei a desenhar, só para ilustrar um pouco aí a coisa do desenho, né? O pessoal lá do bairro onde eu morava, lá em São Vicente, sabia que eu desenhava, tal, falava, eu quero que você venha desenhar para a gente aqui uma entidade. Eu falei, como assim desenhar uma entidade? Não, a pessoa recebe esse espírito e você vai desenhá-la, você vai fazer um retrato. Eu falei, como? Mas eu não vou ver a pessoa, né? Eu não vou ver essa entidade e tal, eu só vou ver a pessoa que está lá recebendo. Cara, foi aliás, foram 2 vezes que aconteceu isso comigo, foram experiências fascinantes, né? Porque a pessoa, o dito cavalo, né, como eles chamam, recebe lá a entidade, e a entidade começa a se descrever, né? Mas não é só a descrição anatômica dela, e sim as expressões que ela faz quando está possuída, né? Entre aspas, eu não sei qual o termo correto, desculpe aí as pessoas que professam, as expressões, os olhares, a maneira de falar, ela leva você, desde que você tenha assim, algum domínio com o desenho, tal, com a anatomia, a fazer proximamente do que aquela entidade era figurativamente falando. Então foi uma expressão muito legal. Caramba, isso é fantástico. Uma experiência, aliás, muito legal de participar. Respeito muito. Eu não tenho nenhuma religião, mas respeito assim, todas elas. Eu vejo com o olhar
o olhar da arte, do artista, o olhar do ser humano sujeito a crenças, não é? Que adota determinadas crenças, e de repente você ser colocado numa situação dessa é diferente. Eu acho que eu, pelo menos, nunca escutei falar. A primeira vez que eu estou escutando falar que alguém foi, né, ilustrar, desenhar alguém nesse quadro, nessa situação, né, num ritual religioso, e você conseguir fazer isso, e essa sensibilidade de você ter o olhar para imaginar pela descrição que essa pessoa foi colocando e as reações fisionômicas e tal, e trazer. Mas aí, e o resultado? Como é que foi esse resultado? Curioso agora com relação. Pena que eu não tenho mais esses desenhos. Eu deixei lá no terreiro, né, para as pessoas lá enquadrarem e tal. Elas falaram que gostaram do trabalho. Mas o que é mais interessante e o que acontece, que eu acho que nos diferencia da inteligência artificial, é o tete-a-tete. Eu acho que nada no mundo que seja artificial, que seja tecnológico, consegue fazer esse tete-a-tete, esse cara a cara, frente a frente, eu olhar nos seus olhos, saber, tentar traduzir o seu sentimento naquele momento, essa troca entre você e eu, que é muito importante no trabalho do artista, né? Ou a troca que o artista tem desenhando, por exemplo, uma paisagem, né? O que ele vai sentir naquele momento, com aquelas luzes, com o calor do momento, isso é insubstituível. E eu não sou contra a inteligência artificial. A gente vai para lá. Isso, mas é que eu fiz esse link, assim, adiantando Perfeito. Aí, que o papo vai longe hoje. Sei. A gente tem os limites, mas a gente vai explorar ao máximo esses limites. Vambora. Eu vou aproveitar aqui para mencionar a Kátia, está dando boa tarde, Kátia Fernanda, está aqui falando conosco, trazendo algumas reflexões. Kátia Fernanda, olha, Kátia, eu vou te falar uma coisa, hein? Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar a tua manifestação. E tem uma outra Kátia aqui falando, agradecendo a tua explanação. Obrigado às Kátias. A Kátia Fernanda, Kátia Abado dos Santos também, está dando boa tarde. Gente, boa tarde. Eu fico muito feliz, o Seri também, com as manifestações de vocês aqui. Mas eu vou aproveitar esse gancho para mostrar para quem está assistindo via Facebook, YouTube, quem está na rádio não vai conseguir ver, mas a gente vai alimentar essa conversa, que com certeza vai ser muito útil. Eu vou colocar aqui um pouquinho do trabalho para que vocês possam apreciar alguns pequenos exemplos do trabalho. Esse seria, alguém está querendo, o pessoal quer ver, é isso aqui, ó. Caricatura. Vê só que legal. Isso é um pouquíssimo, só uma pequena fração do trabalho incrível do Seri.
E aí eu vou pedir para ele falar um pouquinho. Cara, eu estava pensando o seguinte: nós temos acompanhado algumas discussões em relação à arte e à inteligência artificial, não só a arte visual, que já foi muito bem explorada, inclusive com pessoas ganhando prêmios de fotografia com imagens produzidas por inteligência artificial. Mas esse profissional que foi, inclusive ele não aceitou, eu devolver o prêmio ou alguma coisa assim, e ele deixou claro isso. O que ele estava fazendo, experimentando. Então isso ficou muito claro. Ele trouxe essa verdade. Mas e quando essa verdade não é a verdade? E quando profissionais se deixam experimentadores, que somos todos humanos, experimentar a inteligência artificial para produzir livros, romances, para produzir arte das mais diversas formas, colocando um prompt lá em qualquer uma dessas plataformas de inteligência artificial. Você acha que é possível criar uma charge, por exemplo, utilizando a inteligência artificial? É possível, é possível. Nós temos dentro da charge analógica, charges boas, charges medíocres, charges ótimas, né? Outro dia eu tentei usar esse chat GPT, né, que chama... É um deles. Um deles, tal. E pedi para ele me descrever uma charge. Eu, assim, sinceramente, achei uma charge sofrível. Certo. Né? E aí eu falei, olha, eu não gostei muito da sua charge, dá para você melhorar um pouquinho, né? E aí ele pediu que eu alimentasse o mais com um prompt mais exatamente, lhe doar mais alguns algoritmos. Falei, tá, deixa que eu faço, é melhor, né? Deixa quieto, vai tentando aí. Mas eu acho que pode até melhorar, né? Pode acontecer. A gente não sabe qual é o limite da tecnologia, sei lá, semana que vem, daqui a anos, como isso vai estar. Né? Mas essa discussão da inteligência artificial é muito legal. Quando eu comecei lá em publicidade, existia uma coisa que você deve lembrar disso também, que se chamava Clip Art. Sim, Clip Art era um livro enorme, gente, desse tamanho, que vinha com vários desenhos já prontos, né? Então, qualquer um que não tivesse qualquer intimidade com publicidade, com desenho, podia pegar um daqueles desenhinhos, aplicar no anúncio e o anúncio estava feito, né? Muito porcamente essa minha comparação com o IA, né? Porque ela vai muito mais além. Não, é lógico. Não resta a menor dúvida que vai muito além disso. Mas nada substitui o ser humano, nada. E o IA é produzido por nós, seres humanos, né? Agora, eu estava lendo um artigo também até ontem para me preparar um pouquinho, e o cara estava falando, olha, você tem que ter muito cuidado com a arte que você vai fazer, porque ela nada mais é do que uma colagem de algoritmos, uma colagem de várias coisas que já estiveram ali, né, que já estiveram analogicamente, e elas são reunidas pela inteligência artificial. E aconteceu até de um fragmento da assinatura de um artista real aparecer dentro de uma obra feita por IA. É sério? Isso eu não soube, não. Me conta isso aí acaba trazendo também a discussão em torno do direito autoral. Sim, claro. Né? Que até uma comediante correu atrás, tal, parece que ela acabou ganhando esse processo aí. Então tem que ter muito cuidado com isso. Existe muito mais coisas inverdadeiras dentro da tecnologia do que a gente possa imaginar. Eu posso dar um exemplo do que aconteceu comigo? Claro! Há um dia, 2 atrás, tem um veículo aqui em Santos que costuma fazer uma enquete diária, né? E um amigo meu, Siri, olha, tá dando tal resultado nessa enquete e tal, e olha o que aconteceu. Eu votei várias vezes nessa enquete, né? Porque o não estava ganhando e ele votou sim em um determinado questionamento e tal, e ele estava votando várias vezes. Quer dizer, ele conseguiu burlar
uma enquete, uma coisa simples, mas de um veículo de peso na região, né, que acabou sendo enganado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a tecnologia está nos trazendo, tanto com as fake news, quanto com a inteligência artificial, etc. É verdade. Eu acho que hoje a grande pergunta em relação à inteligência artificial é que as pessoas ficam preocupadas em relação a limites. Então, tem muita gente dizendo que a inteligência artificial não tem limites. Não tem limites. Hoje, as limitações que a gente encontra é em relação a conteúdos, né? A alimentar esses processos com conteúdos. Só que isso está mudando. Então, já tem versões com conteúdos extremamente atualizados. Existiam versões com conteúdos limitados a um determinado período do tempo, e agora já tem, as plataformas já estão fornecendo, claro, dentro de utilização paga, conteúdos extremamente atuais. Então, quando o ser humano consegue desenvolver prompts, que são os comandos, né, para você explorar a inteligência artificial, quanto mais eficiente você for com os prompts, melhor será o resultado apresentado Sim. pela inteligência artificial. E aí a grande preocupação é o limite da inteligência artificial em relação às limitações individuais do próprio ser humano. Como é que fica a sociedade no futuro com uma inteligência artificial sem limites, entre aspas? Então, essa é uma grande questão que está sendo colocada agora. Né? Você vê dessa forma, isso é preocupante mesmo, na sua ótica? Existe sim a preocupação, mas a gente tem que voltar no início dessa discussão. Nós ainda estamos naquela fase da discussão se eu sou contra ou se eu sou a favor do IA. Eu acho que não passa por aí, a gente tem que até queimar essa etapa, né? Porque é uma coisa que está aí. Não adianta discutir se eu sou contra, se eu sou a favor, né? É como discutir aborto, é como discutir as drogas, se eu sou contra ou se eu sou a favor. A gente tem que discutir o mérito dessas coisas, né? Não se eu sou contra ou se eu sou a favor. As coisas estão aí. Vamos lidar com elas. Como lidar com elas da melhor maneira? O IA, para mim, por exemplo, não passa de uma ferramenta de ajuda, né? Porque se eu me entregar totalmente ao IA, eu me elimino, né? Eu me elimino enquanto artista, eu me elimino enquanto ser singular, né? Então eu tenho que tratar o IA apenas como ferramenta, eu não posso deixar que ele me suplante, né? Certas pessoas vão deixar, ok, é uma escolha que a elas cabe, né? Ou numa emergência, olha, preciso fazer uma charge, então não estou tendo ideia, eu estou com um bloqueio, eu vou usar um IA e vamos que vamos. Isso não é crime, por enquanto. Para despertar, né? Para despertar, de repente, um momento de bloqueio, ou trazer de repente alguma informação rápida, urgente. Olha, eu não gostei, então eu vou fazer melhor, né? Eu acho que esse é o nosso papel enquanto seres humanos. E está nos sendo colocado um grande desafio agora, né? O artista, ele é sempre revolucionário, ele é sempre visionário, ele tem que estar à frente. Então, nos é colocado um grande desafio em relação ao IA. O que vai ser da gente? Não ficar com essa coisa da pena, coitadinho de mim, o IA vai tomar o meu emprego. Então, gente, vamos correr atrás. Se mexe. Vamos se mexer. O IA se alimenta da gente. Então, vamos nos alimentar dele também, ou vamos nos retroalimentar. Vamos fazer coletivos. Vamos melhorar, vamos revolucionar a arte. Ela está precisando de uma outra revolução. Há quanto tempo você não escuta falar de um novo Enfio, de um novo Ziraldo, de grandes artistas que revolucionam, de Anitas Malfates, né? de Semana de Arte Moderna? Você ouve aqui ou ali, mas nada que você fala, olha, está acontecendo uma revolução. A revolução agora, infelizmente, é o IA, ou felizmente, não sei. Mas uma revolução humana legal não tem acontecido. Então, é uma coisa para se pensar.
É verdade. Agora, pegando esse gancho, mas já indo para uma outra questão, você comentou em relação à substituição dos livros físicos e tal. Sim. Eu estou vendo aqui, gostaria até que você pegasse alguns exemplares aqui acho que o mais recente trabalho seu, né? Esse é o Rita de Cássia, a Rita de Retalhos Cássia. em Quadrinhos. Isso, fala um pouquinho. Hoje, fisicamente, ainda tem espaço para esse tipo de produto, para esse tipo de produção? Eu acho que sempre vai ter espaço para qualquer tipo de manifestação artística, Tom. Né? Tem espaço para tudo. Tem espaço para IA, tem espaço para livro, espaço para jornal. Né? Eu venho de redação, eu trabalho há 40 e poucos anos com redação, e eu vi os jornais minguarem. Não acabaram ainda. Talvez um dia acabe, eu não sei. Né? Mas existe espaço, existem nichos que podem ser explorados. Né? Existem pessoas que necessitam. O livro é uma coisa necessária, é uma coisa íntima, né? Muito mais íntima do que um celular que todo mundo tem, todo mundo troca ideia, mas você precisa daquele momento de intimidade, de troca com o livro, porque o livro ele tem esse poder de fazer uma troca íntima com você. É uma conversa ao pé do ouvido, né? Parece que quando você, pelo menos para mim, assim, eu tenho alguns livros, tenho uma biblioteca com livros que me são muito ricos, e vira e mexe, quando eu estou assim, e agora? Naqueles momentos de reflexão, cara, eu sento em frente a ela e passo os olhos nos livros, no lombo dos livros, assim, eles parecem que querem conversar comigo, e eu passo a mão, e eu não gosto, pelo menos é um jeito meu, talvez, mas é muito particular isso. Eu gosto que os meus livros estejam todos misturados na prateleira da minha estante. Sem etiquetas. Eu não gosto de colocar assim, tipo, esse é de filosofia, esse é de psicologia, esse é de neurociência, esse aqui é de inteligência, esse é romance, esse aqui são poesias. Cara, eu gosto de vê-los misturados. Eu quero que eles conversem entre eles, sabe? Sim. É uma coisa maluca mesmo. E quem falou que eu sou normal, gente? Eu sou um mago. Eu não sou normal, cara. O mago não pode ser normal. Não pode ser normal. Senão não seria um mago. Não, então. E aí, quando eu olho, cara, tem sempre um que salta à frente, sabe? Sim. E aí eu vou lá, pego, puxo, começo a folhear. Pronto. Me encantei de novo. E aí, ainda que eu já o tenha lido várias e várias vezes, eu me deparo, às vezes, com um parágrafo, eu falo, puxa, mas eu não me lembro de ter lido esse aqui, que coisa incrível isso. Isso acontece muito, muito. Acontece. E quando eu vejo o ser humano ainda insistindo no físico, eu digo, continue insistindo, porque isso é importante, nós precisamos disso. Nós precisamos de pegar nas nossas mãos. Cara, pegar as coisas na mão já é uma magia, isso já é incrível. Você poder ter a sensibilidade de pegar, mas quando você aproxima isso dos teus olhos, e quando você aproxima do coração, uma obra produzida por um ser humano que se debruçou, que estudou, às vezes passou a vida inteira pesquisando, estudando sobre aquele assunto, e coloca no livro a sua vida inteira. Coloca a sua expressão artística, a sua dor, seu sentimento, sua alegria, sua tristeza, e consegue produzir coisas como o que você trouxe aqui para a gente hoje. E olha, e a gente vai sortear, a gente vai deixar aqui, vamos premiar alguns ouvintes aqui da ZN Litoral. É só passar na ZN Litoral, falar que assistiu o podcast do Tom com o Seri, e você vai ter um brinde aqui. Enquanto tiver unidades aqui, vocês vão... Mas tem que entrar em contato com a ZN Litoral, marcar e passar aqui, combinar com a Dani para pegar. Legal. Tudo bem? Agora, me diz um pouco, o que é essa obra Rita de Cássia? Vamos abrir um pouquinho para as pessoas saberem. Olhando só a capa, não dá para ter ideia. É uma história em quadrinhos, tá? Toda em preto e branco. Ele foi indicado ao prêmio HQ Mix 2022, né, que é uma espécie de Oscar aí do quadrinho nacional. Não pegou o primeiro prêmio, mas só pela indicação, para mim, já vale a pena. O nome é Rita de Cássia, Retalhos em Quadrinhos. Por que se chama Retalhos?
eu trabalhei muito em cima daquela coisa que se chama oralidade, né? Mais ou menos o que a gente está tendo aqui, Tom. Mas acontecia na minha casa da gente parar para tomar café à tarde ou no almoço e eu ouvir histórias de família, não sei se algumas inverídicas ou não, e eu acabei colecionando alguma dessas histórias apenas por memória. E chegou um momento que eu falei, nossa, isso aqui me parece que dá alguma história. E eu comecei a costurá-las na minha cabeça, né? Daí vem esse nome Retalhos. E eu fiz uma linha do tempo, que é uma família que começa lá por volta de 1950, 1960, uma linha do tempo que vem desde essa época até os anos 2000, tratando de uma família santista, né? De uma filha dessa família, que é a Rita de Cássia, mas sempre abordando alguns aspectos históricos dessa época, né? Então é uma espécie de biografia. É uma coisa muito íntima porque tem muito a ver com a minha família, tem muito a ver comigo, né? E uma pessoa que eu não posso dizer o nome, mas assim, a Rita de Cássia é um nome fictício, mas a pessoa de verdade tinha outro nome, né? É a história dessa pessoa, então é uma biografia, é uma homenagem a essa pessoa, né? E daí eu penso, todo mundo pode fazer uma história dessa. Se eu fiz, por que você não pode fazer? Por que nossa audiência também não pode fazer? Por isso que eu gosto de fazer essa coisa de sorteio, de dar o livro para as pessoas, de tentar democratizar a leitura, os quadrinhos, né? Que é quando a gente começa a aprender a ler de fato no Brasil, né? E uns parabéns aí especial ao Maurício de Souza, que é um dos caras que incrível, né? Ajuda da maneira, embora mercadológica dele, com todo o respeito, mas ajuda a alfabetizar a molecada aqui do Brasil. Muito legal. Eu admiro muito. Cara que eu admiro muito. Que legal, olha, gente, eu recomendo, viu? Eu já tenho essa obra, já li, adorei, e eu fiquei muito curioso com algumas coisas que foram acontecendo, vamos dizer assim, alguns patrícios que circularam dentro dessa obra, alguma coisa assim, muito legal, e recomendo que vocês possam ter acesso, e aqui, olha, o Seri está deixando aqui alguns exemplares para presentear os ouvintes da ZN Litoral. Entre em contato com a ZN Litoral, agenda, e vem buscar o seu exemplar. Enquanto tiver exemplar aqui, será distribuído. E, de qualquer maneira, depois é só entrar em contato com o Seri aí e trocar uma ideia com ele. Sim. Agora, eu quero aproveitar aqui, tem algumas manifestações. Gilberto Canjica. Gilberto Canjica, meu amigo corredor. A gente deve ter se cruzado, eu não sei se esse é o Gilberto exatamente que eu estou pensando, mas... Então... Ele já vai dizer se é ele ou não. A Kátia, a Neuza está colocando aqui. A Neuza está colocando, pensando na questão da baixa autoestima, que através da arte isso pode ser alterado, mudado. A arte pode reencontrar a coragem através da arte. E aí, o que você diz? Eu acho que sim. A semana passada, inclusive, um rapaz que ouve aí vê os meus vídeos aí no Instagram, ele me perguntou sobre bloqueio, né? Bloqueio criativo. Seria, às vezes eu tenho um problema de bloqueio e tal, e o medo de se expressar, às vezes, nos bloqueia. Esse medo se dá por quê? Por vários motivos. Ou eu tenho medo de mostrar para você o meu trabalho, então eu coloco ele na gaveta, né? Então, aquilo, com o passar do tempo, ele vai me bloquear. Esse medo que eu tenho de mostrar para as pessoas é mais ou menos uma timidez, né? Então, ele tem que ultrapassar isso. Então, a arte ajuda. A gente tem que mostrar, a gente tem que se expressar. Uma das coisas que eu mais defendo é que qualquer pessoa sabe desenhar. Né? Às vezes eu falo isso, mas eu só sei desenhar uma casinha. Ou eu nem sei desenhar uma casinha. Mas eu falo, você desenhava essa casinha maravilhosamente quando você tinha 7, 8 anos. Por que você parou?
E eu pergunto para a pessoa, não sei, não lembro. Aí eu falo, eu sei por que você parou. Você parou porque você aprendeu a escrever, você aprendeu a digitar, você aprendeu a falar, que são maneiras de se comunicar muito mais complexas do que o desenho. Por quê? Porque o desenho ele é mais primitivo do que a fala, né? Os nossos ancestrais desenhavam nas paredes para contar das caças. 40, 60 mil anos atrás já tem registros, né? Então, nós paramos ainda quando crianças. Não existe uma criança que não desenhe, mas existe aquela criança que vai parar de desenhar, porque ela vai substituir os seus meios de comunicação por outros. E às vezes, né, seria até essa criança vai ser desestimulada também, muitas vezes. Muitas vezes estimulada, né? É segregada. Mas todos sabem desenhar. Todas as crianças sabem desenhar. Se você sabe desenhar uma letra, aquilo é um desenho, é um símbolo. E o desenho é um símbolo. Claro, é uma maneira de você se expressar, né? Então, eu não sei se a câmera vai pegar esse movimento que você faz. Olha, gente, vamos fazer em casa. Se você esticar o seu braço e fizer esse movimento até o chão, você está fazendo um semicírculo. Se você completar, você está fazendo um círculo. Então, imagine que o seu ombro é a ponta seca de um compasso e coloque um lápis na outra ponta, na outra extremidade do seu braço. Você vai estar fazendo um círculo. Se você fizer a mesma coisa com o seu cotovelo é a ponta seca. Olha só o movimento que você faz. Se você fizer isso aqui com o seu punho, é a mesma coisa. Então, o que eu proponho às vezes também é que a pessoa tenha o domínio sobre os seus movimentos. Isso se chama autoconhecimento. Perfeito. Então, a arte está em nós. Então, é latente, está aí, em potência. Está lá dentro, ela só está dormindo. Está em potência. Ela está lá dormindo, ela pode nunca mais acordar. Se a gente não deixar, né? Exatamente, ou como a nossa Neuza. Nossa Neuza aí. Neuza Souza. Então, isso é muito bom para a nossa autoestima, porque é autoconhecimento. Que legal. Ela agradeceu, sinto-me incentivada a desenhar. Olha só. Ela faz desenho de palito, mas é um desenho, é expressão. Se ela viu um palito, ela desenhou um palito. Pronto. Se ela juntar 4 palitos, ela faz um quadrado. Mais 3 ou 4, ela faz uma casinha. Você sabe que nós estamos aqui, Seri, iniciando aqui com a ZN uma parceria, e eu quero agradecer aqui, ao vivo, a Clínica Vila Rica, Diagnóstico por Imagem, que nos cedeu algumas cadeiras universitárias, onde tem aquele apoio para escrever e tal. Por quê? Porque a gente está começando, nós vamos iniciar as inscrições aqui, e vocês que estão conectados e tiverem interesse, nós vamos começar com algumas oficinas de escrita afetiva e criativa. Então, são as oficinas do Tom Mago, do podcast, em parceria com a ZN Litoral. E olha, é uma ação social, não vai ter custo para ninguém. Então, a gente está com apoio da ZN, com o apoio do podcast do Tom, e a gente está buscando alguns parceiros para essa oficina. Quem sabe, havendo a possibilidade de doação de um artista, assim como você, se eventualmente você tivesse um tempinho, a gente poderia fazer uma mini oficina de desenho ou para processo de liberação, para as pessoas começarem a acreditar um pouco mais que elas podem fazer arte só querendo e, de repente, com um impulso, com a ajuda de alguém para dar um input. O que você acha? Eu me disponibilizo. Estou tranquilo. Olha só. Eu já tenho a oficina pronta. É uma oficina Mambembe, né? Que é um papelão com um flip art mostrando assim, um pouco da minha carreira, de tudo que eu faço em termos de jornal impresso, né? Passando por tira, infográfico, charge, caricatura.
E aí eu vou mostrando todas essas artes que eu faço, e depois eu proponho para elas fazer alguns exercícios de desenho, para qualquer idade. Sabendo ler e escrever, para mim já está de bom tamanho. Maravilha. Eu me proponho. Ótimo. Aí, já temos, então, a possibilidade de uma oficina aqui de desenho com Seri. Gente, né? É pouca coisa, não. Esse artista se dispondo a fazer esse trabalho social, a trazer um pouco de, vamos dizer assim, de liberdade criativa para quem possa ter interesse. E eu vou dizer para você que eu tentei, de vez em quando eu riscava alguma coisa. Cheguei a fazer um curso de desenho artístico e publicitário pelo Instituto Universal Brasileiro, recebendo correspondência. Você vê, eu sou um mago antigo, né? Aliás, a grande maioria dos magos são antigos, né? Tem magos novos aí que estão despertando agora. Então, eu cheguei a trabalhei em agência de publicidade, e quando eu fui convidado, eu tinha 14 anos, 13, 14 anos nessa época, eu fui convidado a trabalhar numa agência de publicidade que tinha sido aberta na Pinheiro Machado, ali perto do Curvão, mas há muitos anos, isso na década de 70. Qual o nome? Era Magna Propaganda. Isso foi em 74, por aí, 75, não, 74, 73. Aí me chamaram para trabalhar lá. Aí eu falei, eu vou só se for para aprender a fazer desenho. Não, pode vir, que você vai aprender a fazer desenho, tem um artista, tem prancheta, tem tudo. Aí eu fui trabalhar e passei 3 meses carregando o jornal nas costas e entregando, distribuindo, levando para lá e para cá e lavando carbono. Fizeram uma pegadinha comigo para lavar carbono, era moleque. Imagina a cor que ficou o box no banheiro, né? Então, é assim. E em relação a desenho, aí a vida me colocou em outros rumos e a gente foi tocando. Eu gosto, de vez em quando, brinco de riscar alguma coisa, e é libertador. Isso é que é importante. A escrita, sabe? Quando você pega uma palavra e você brinca com essa palavra, assim como que uma palavra, como você mesmo falou, é um desenho. É um desenho que nós atribuímos um determinado significado. Sim. E quando você tem um desenho e que o significado é tirado de dentro do seu coração, das suas emoções, dos seus sentimentos, e quando você vê isso ali no papel, tomando forma, quando você joga uma cor, quando você dá contorno, cara, isso é incrível, isso é maravilhoso. Uhum. Então, assim, eu sou teu fã, você sabe disso. Eu sou teu fã, eu já falei isso várias vezes, não me canso de falar. Adoro o teu trabalho, o teu traço. Obrigado. Quero agora, pessoalmente, aqui na tua presença, agradecer o desenho do Tom Mago. Aquele logo foi feito pelo Seri. Ele me presenteou com essa arte incrível que vocês veem aí nas minhas divulgações. E eu quero te agradecer de coração você ter esse olhar carinhoso e ter me presenteado e agora ter se colocado à disposição para, eventualmente, no momento oportuno, a gente pensar em iniciar uma oficina de desenho aqui pela ZN Litoral. O Washington foi uma das pessoas, o Tom, né, foi uma das pessoas que eu conheci logo que eu fiquei desempregado, né? Simplesmente fiquei desempregado e tal, e aí comecei a fazer caricatura na rua. Me chamavam para alguns eventos e tal, e ele apareceu. Eu não conheci na hora, tal, vi aquela barba, né? Eu falei, parece um feiticeiro, alguma coisa assim, né? Achei muito interessante. E depois de algum tempo nós começamos a conversar, virou um amigo. Por que eu estou dizendo isso? Eu comecei com 16, eu estou com 60 anos, eu estou com 44 anos de profissão, né? Adoro minha profissão, eu achava que depois de aposentado eu ia parar, não consigo parar, porque eu amo, é paixão minha mesmo, né? De continuar trabalhando e tal. Mas o mais importante hoje em dia para mim é a gratidão. Então, fazer essa oficina, participar desse programa, oferecer meus livros, estar trabalhando ainda, né, faz parte da gratidão que eu sinto por todo esse tempo, né, pelo privilégio que eu tive de, sei lá, as pessoas chamam dom, eu não sei como chamar isso, né, de desenhar, de transmitir humor, de poder criticar, sei lá, ter esse poder
né, de mídia, né, de veicular minhas coisas e tal. Então, eu só tenho a agradecer. A única coisa que eu posso dizer é isso. Gratidão, muita gratidão. Esse é o Seri, sempre muito humilde, simples, sincero. Seri, para a gente encerrar, porque já temos com o nosso tempo já. A gente tem alguns minutinhos ainda, e eu gostaria que você colocasse suas ponderações, o que você quiser falar, o que você quiser colocar para o seu público. Fica à vontade, o momento é seu. Primeiramente, voltar mais uma vez a agradecer assim, a oportunidade que eu tenho de estar na frente de uma pessoa que se tornou, por obra, sei lá, de divindades aí, um amigo, um grande amigo que tem me ajudado muito, né? E voltar a falar sobre bloqueio criativo, só um pouquinho. Mas só fica à vontade. Essa pessoa foi tão sincera comigo, ela falou, Seri, me ajuda aí a desbloquear. Então, eu fiz uma relação que eu vou começar a fazer vídeos de 1 minuto, dia sim, dia não. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre literatura infantil, sobre ilustração, sobre charge, e eu queria ajudar agora as pessoas a tentar desbloquear essa parte artística, essa parte criativa. Então, vou só colocar rapidamente para vocês alguns itens para vocês refletirem sobre o que pode estar bloqueando o seu poder criativo. Primeira coisa, persistência. Bloqueou, persista. Persista. Cansou, não desista. Dá uma relaxada, descansa, vai dar uma volta. Outra coisa, identifica qual o gatilho que está levando você a se bloquear. Esse gatilho pode vir de várias coisas, entre elas saúde. Você pode estar com algum problema de saúde mental, saúde física, não importa. Dá uma pesquisada, né? Insegurança, pode ser acomodação, de repente você chegou num ponto que você chegou na sua zona de conforto, mas de repente você tem um outro desafio que bloqueei. O que eu faço com isso? Né? Então vamos pesquisar, vamos passar para outro ponto que se chama organização, né? Horário, disciplina, método, foco, condicionamento. O que é condicionamento? Faz parte também da disciplina. Eu me condiciono a trabalhar em determinados horários, né? Isso funciona comigo. Pode não funcionar com quem esteja me ouvindo, mas é uma dica. E a tua experiência? A minha experiência. Olha, em tal horário eu consigo produzir mais charge. Por exemplo, de manhã eu faço passatempos para o jornal, que é uma coisa mais tranquila, não preciso usar tanto o intelecto criativo, o intelecto questionador, quanto eu preciso à tarde para fazer uma charge. Você está entendendo o que eu quero dizer? Perfeitamente. É condicionamento. Perfeitamente. Basicamente, condicionamento, né? Nosso cérebro é músculo. Pesquisa, interação, interaja com outros profissionais, converse, olha o que você está fazendo, tal. Não só olhe o trabalho deles. Como é que você fez isso? Não tenha medo de se achar ridículo, de estar pedindo ajuda. Somos seres humanos, né? Vamos ser humildes e falar, olha, não estou conseguindo fazer tal coisa, me ajuda. Isso é bom, isso é bonito. Isso abre o teu espírito. E abrir o teu espírito é se abrir para ideias. As ideias, elas viajam, elas estão aí viajando, e se você não captar, o outro capta. Isso é muito interessante, é uma coisa que a gente pode falar mais para frente. Conhecer o seu público-alvo. Qual é o público que vai ler? É uma criança, é um idoso, é um cara mais conservador, tal. Isso é importante também. Interpretação do tema, saber o que você está recebendo, ler com cuidado. Também está aí dentro a interpretação de texto, né? Tenha certeza do que você está lendo, se você está entendendo. Seja imparcial. Por mais que você discorde daquilo que você está lendo, você é um ilustrador, você é um profissional. Então, basicamente, por exemplo, não estou falando da charge, charge é uma coisa mais independente. Uhum. Eu estou falando de ilustração, por exemplo, de um livro. Eu não concordo com aquela história, mas você está ilustrando. Você está sendo pago para aquilo. Perfeito. Tá?
Você pode até colocar ali nas entrelinhas algum ponto de vista. Mas, por favor, converse com o autor, vê se ele concorda. Respeite o autor. Então, o respeito para com o seu contratante, o respeito para com o autor, o respeito para com o leitor, eu já estou acabando. Não, mas tranquilo. E, por fim, eu tinha colocado aqui, que a gente acabou discutindo muito, que foi a inteligência artificial. Use, não tenha medo de usar. Não tenha medo de usar a tecnologia que você tiver acesso. Ela está aí ao nosso dispor. Perfeito. Não somos nós que estamos ao dispor dela. Perfeito. Né? Nunca... Gente, não vamos nos rebaixar, ficar abaixo do nível das tecnologias. Vamos andar junto. Mas vamos revolucionar. Se a gente ficar lá para baixo, acabou. De vez em quando, né, Seri? A gente tem que mostrar quem é que manda nessa bagaça. Exatamente. Se você for se render à tecnologia, ou se tornar vítima, ou se colocar como vítima, e não utilizar, ou não aproveitar, não explorar, não conhecer, você vai ficar falando à toa. Vai ficar reclamando à toa, se contrapondo, sem você saber exatamente o que é aquilo, que está acontecendo, o que você pode fazer, o que você pode explorar. Né? Porque a gente pensa em inteligência artificial, mas a inteligência artificial já está aí há décadas. Nós temos inteligência artificial na produção de bens de consumo, nós temos inteligência artificial nos processos logísticos, nós temos inteligência artificial em medicina, equipamentos médicos, na produção de remédios, medicamentos. Nós temos a inteligência artificial já beneficiando o ser humano, assim, das formas mais incríveis possíveis. Porque agora esse terror, esse medo, Porque é novo, né? Manda um recado para quem tem medo da inteligência artificial. Eu vou mandar um recado para aquele cara que ganhou um prêmio mostrando aí a sua arte feita com inteligência artificial. Não é o fotógrafo que você citou, é um outro artista que ganhou um salão, parece que na Europa. No final ele ganhou esse prêmio, ele falou, a arte acabou. Eu discordo completamente dele. A arte não acabou, a arte está aí para revolucionar. Não, vamos conhecer aí o entre aspas, inimigo. Ela não é inimiga, gente. Vamos conhecer para produzir melhor ainda. Esse é o único recado que eu tenho. Vamos revolucionar. A arte é revolucionária, porque nós estamos sempre em evolução. Esse é o básico do ser humano. Vamos evoluir e vamos revolucionar. Numa boa, sem briga, sem extremismo e tal. Revolução no bom sentido. Sempre. É isso. Legal. Dizem que quando você está sofrendo, quando você está incomodado, são nesses momentos que você pode produzir uma grande obra-prima. Sim. Enfim, eu já dizia que a criatividade é um cachorro preto. Preto no sentido de sombra, de sombrio, né? Certo. É um cachorro que fica aqui atrás. Ele quis dizer o quê? Na pressão é que eu produzo, né? Naquele deadline, naquele prazo final ali é que eu vou produzir justamente o que você está falando. Pode ser no sofrimento, na dor, no pânico, na pressão, enfim. Para isso que serve a arte. Nos grandes momentos, nos momentos mais críticos é que a arte sobressai. Maravilha. Maravilha. Eu só tenho... Você é inspirador. Eu só tenho que agradecer. Eu também. Ao Seri, primeiro, por ter se disposto a vir aqui ao nosso encontro, se colocar para essa discussão interessante, rica, maravilhosa, e se colocar como ser humano criativo acima de tudo. Porque você é um cara que eu vou te dizer, se um dia eu tivesse conseguido ser um artista, como eu pensei que poderia ser, artista, de desenhar e tal, sim, eu queria ser um cara como Seri. Esse é o cara. Esse é o cara. Que é isso. Suas considerações e vamos fechar o nosso podcast do Tom, o Mago, com as suas considerações finais. Afinal, você já é um artista, cara. O que você faz para mim é pura arte. Ver você dançando na abertura do programa, usando aí essas vestimentas de mago, tal, para mim aquilo é pura arte, é pura alegria. A arte para mim é alegria. O que você traz aí para os seus ouvintes, né, para sua audiência, é pura alegria, pura arte, magia.
Esse é o que tem a comunicar. A arte é a magia que sai de dentro da gente. Aí o recado para aquela nossa parceira aí, que falou sobre autoestima. Certo. Né? Põe para fora isso, né? Vamos viver. Só tem isso para a gente viver. E o agora. Exatamente. A vida é o agora. Agora. Não é? Agora e para sempre. Exato. Muito obrigado, Seri. Obrigado, Mago. E eu quero deixar para vocês uma frase que eu escutei há alguns anos e que tem feito muito sentido. Conquistas sem retribuição não tem valor. Você pode ser o top, o supra-sumo, o último biscoito, sabe? Se você não retribuir todas as conquistas, que sentido tem a sua vida? Então, gente, para encerrar, conquistas sem retribuição não tem valor. Vamos agora para o próximo podcast do Tom, o Mago. Valeu, gente. Abraço, povo da Terra-média. Até o próximo. Até.